Olá pessoal, senhoras alunas, senhores alunos, voltamos aqui então para o nosso bate-papo dessa aula de número 60, né? É 59 e 60, se não me engano. É a aula que a gente estava falamos na primeira metade dela, né? Fizemos uma revisão da publicação 249, volume 1, essa que a gente está vendo aqui, né? Na atividade, na tarefa que ela realiza, ela tem duas tarefas. A primeira é substituir, fazer um preparo do céu. E aqui está o resultado do preparo do céu. Essa segunda metade a gente vai falar também da publicação 249, volume 1, mas para encontrar aqueles elementos, né, desconhecidos do triângulo esférico de posição, que a gente vai ver que a gente vai achar a altura calculada e o azimuth verdadeiro. Mas antes vamos falar ainda da parte da revisão da primeira aula, né? Olha aqui, 12, 21. Vou anotar aqui um negócio. Então, ó, a gente, como eu falei a vocês, ó, isso aqui, que, digamos assim, esses argumentos de saída que nós tiramos, né? Essas 7 estrelas, altura prevista, que é o HC, e o ZN, que é o azimuth aproximado aqui das estrelas, né? É basicamente, né, o que a gente faz aqui na parte de baixo do nosso preparo do céu, lembra? A gente fez lá no Starfinder, né? A gente anota aqui, né, o nome da estrela, altura aproximada, azimuth aproximado, e depois lançamos aqui nessa rosa dos ventos aqui, nesses círculos aqui, as estrelas. A mesma coisa tem que ser feita aí. Eu trouxe até um exemplo aqui de um Starfinder, de um preparo do céu feito com Starfinder, né? Você vê, nesse aqui a gente tinha 22 estrelas lançadas aqui, ó, para vocês verem aí como é que é, né? Certo? Para relembrar, certo? Então esse é o preparo do céu, ou seja, a HO 249, a publicação 249 substitui efetivamente o Starfinder, mas limitadamente, né? Só com 7 estrelas, né? No caso aí, né? Eu queria ainda falar sobre a tábua, essa tábua que a gente está trabalhando, né? A seleção de estrelas, né? Se a gente olhar para a tábua, aí no seu extrato de tábuas, esse extrato aqui que vocês têm aí no Almanaque Náutico, né? Que nós achamos essas 7 estrelas, né? Com a latitude de 15 graus e o HL de 230, né? Lembra? Os valores inteiros, né? Então, a seleção de estrelas, dessas 7 estrelas, mantém-se constante para cada grupo de 15 entradas consecutivas de HL do ponto vernal, né? Então, essas 7 estrelas aqui, ó, começam aqui, ó, se a gente ver aqui, começa em 225 e vai até 239. Então, esses valores todos aqui, certo? 15 entradas aqui, a gente vai ter sempre Alfeca, Vega, Altair, Shaula, Rigel, Kent, Spica e Arturus, né? Mas tá tudo aqui na tábua, é só para saber que a seleção de estrela mantém-se constante para cada grupo de 15 estrelas. 15 entradas consecutivas de ângulo horário local do ponto vernal. Para cada entrada, as estrelas estão listadas em ordem crescente de azimuth verdadeiro. A gente pode ver aqui, né? Ó, 5, 39, 75, eu peguei a sequência das estrelas, a sequência de azimuth verdadeiro. Em cada entrada na tábua, as 3 estrelas mais convenientes para obtenção de um ponto, posição astronômica por 3 retas de altura, são identificadas por um pequeno losango negro, o Diamond Symbol, que aqui eu botei um asterisco só para mostrar, mas lá na nossa tábua, então é um Diamond Symbol, né? Um diamante negro lá. Um losango negro. E aqui, ó, as nossas estrelas mais convenientes seriam Vega, Shaula e Spica. Entre as 57 estrelas normalmente usadas em navegação astronômica, que estão listadas no Almanaque Náutico Brasileiro, a publicação 249, volume 1, utiliza um total de 41 estrelas, então só usa 41, das quais 19 são de primeira magnitude. 19 são de primeira magnitude, mais brilhantes que magnitude 1,5. A magnitude, quanto menor a magnitude, mais brilhante a estrela é, né? São 17 estrelas de segunda magnitude e o resto de magnitude menor. Os nomes das 19 estrelas de primeira magnitude são impressos em letras maiúsculas. Aqui eu não imprimi aqui em letra maiúscula não, mas na tábua está. A gente olha aqui, ó. Alfeca e Shaula não estão em letra maiúscula. Agora, Vega, Altair, Rigel, Kent, Spica e Arturus, todas essas 1, 2, 3, 4, 5 estão em letra
então elas são de magnitude maior que 1,5, ou seja, tem valor menor que 1,5 no caso, por isso que são, tá certo, pessoal? Então essas dicas aí, eu estou olhando aqui o próprio Miggins, né, para a gente fechar o balão, então, dessa nosso bate-papo aqui da primeira, digamos assim, primeiro objetivo, primeira tarefa realizada pela publicação 249, volume 1, que é fazer o preparo do céu. Então, isso vocês já sabem fazer, né? Agora, vamos passar, então, para a segunda atividade da publicação 249, volume 1, que é, ó, o volume 1 da publicação 249 para a resolução do triângulo esférico de posição. O que é resolução do triângulo esférico de posição, pessoal? A gente já tem aqueles 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? Que é colatitude, distância polar e ângulo no polo ou ângulo horário local. E aí, com esses 3 elementos conhecidos, se eu aplicar nas fórmulas de trigonometria esférica, eu encontro os dois elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, que são a distância zenital e o ângulo no zênite, né? Com a distância zenital a gente acha a altura calculada e com o ângulo no zênite acha o azimuth verdadeiro. Então aqui, ó, o volume que a gente vai fazer agora é isso, o volume 1 da publicação 249 para a resolução do triângulo esférico de posição, ou seja, em vez de usar as fórmulas, né, de Haversine, não sei das quantas lá, a gente vai usar a publicação para chegar em que valores? Altura calculada e azimuth verdadeiro. Com o emprego de estrelas selecionadas, o problema é que essa publicação é só para algumas estrelas, né? Aquelas que você fez o preparo do céu, então só aquelas 7 é que vai ficar limitada, quer dizer, realmente é uma limitação, certo? Quando você usa o Starfinder, você pode usar qualquer das estrelas listadas no Almanaque Náutico, né? Então, olha lá. Volume 1 da publicação 249 para a resolução do triângulo esférico de posição com emprego de estrelas selecionadas é organizado para uso com argumentos de entrada. A latitude assumida, valor inteiro mais próximo da latitude estimada do observador no instante da observação do astro celeste. A gente viu que essa latitude assumida naquela outra maneira de calcular, né, o preparo do céu, era a latitude assumida da posição do navio na hora do início do crepúsculo civil matutino, do término do crepúsculo civil vespertino. Agora não, é a latitude assumida, valor inteiro mais próximo da posição do instante da observação do astro, certo? E o segundo argumento de entrada, são 3 argumentos, o ângulo horário local do ponto vernal, ângulo horário local em graus inteiros também, para a hora da observação da estrela. Então eu tenho que saber, quando eu vou tirar a altura do sextante, fazer a colimação e balanceio e dar o top, eu vou ter a altura instrumental do sextante, quando eu der o top, tem que ter alguém no cronógrafo para verificar ali a hora do cronógrafo, para depois, junto com o estado absoluto, calcular a hora média de Greenwich lá pelo cronômetro, certo? Então eu tenho aqui, certo? O ângulo horário local do ponto vernal para a hora da observação da estrela e o nome da estrela. O nome da estrela é o terceiro argumento. Então a gente vai usar esses 3 argumentos de entrada. Latitude assumida, ângulo horário local do ponto vernal, a HL do ponto vernal em graus inteiros, e nome da estrela. São 3 argumentos de entrada para a gente descobrir, resolver o triângulo esférico de posição. Com esses 3 argumentos, após aplicar esses 3 argumentos de entrada, a tábua, a mesma tábua que vocês usaram para fazer o preparo do céu, vai ser usada para resolver o triângulo esférico de posição. Após aplicar esses 3 argumentos de entrada, a tábua fornecerá como argumentos de saída a altura calculada, AE, e o azimuth verdadeiro, AZ. A altura calculada vai ser aquele HC, né? High Computed, né? E o azimuth verdadeiro vai ser o ZN, tá certo? Para a estrela observada. Então, quando eu entrar com esses 3 argumentos, eu vou ter para aquela estrela o HC, que é a altura calculada, e o azimuth verdadeiro, que é o ZN, para a estrela observada, sem necessidade de interpolação ou cálculo adicional. Pessoal, eu peço que vocês tenham bastante atenção nesse nosso exercício, porque é esse exercício que vocês vão fazer no trabalho prático individual, exatamente usando a PUB 249, volume 1, para... Então, esse aqui a gente vai fazer vai explicar agora aqui os conceitos nessa aula. Na aula que vem a gente vai refazer e vai fazer um exercício. E daí depois eu já pretendo, quanto antes, entregar a vocês o trabalho prático individual, que vale 2 pontos para P2, tá certo? Então é isso. Então, tem que saber qual a latitude assumida, a latitude em graus inteiros
da posição próxima do local da observação, o HL do ponto vernal, que a gente vai ver que aqui tem um pulo do gato, porque para calcular o HL do ponto vernal, eu vou ter que achar uma longitude assumida. Eu já tenho a latitude assumida, que é o valor inteiro mais próxima da posição que eu estou fazendo a observação. A longitude assumida, na verdade, vai ser a longitude que eu vou ter que combinar com o HG do ponto vernal. Lembra como é que a gente chega no HG do ponto vernal? Pela hora da observação, HMG, eu vou entrar no almanaque náutico e saio com o HG do ponto vernal. Para combinar com a longitude, ou seja, o HL do ponto vernal para 100 graus inteiros, essa combinação HG do ponto vernal e longitude tem que ser sempre em graus inteiros. Então vai depender se eu estou longitude leste-oeste para somar ou subtrair e para achar efetivamente a minha longitude assumida, que é exatamente esse valor que eu vou lançar lá, como vocês viram lá quando a gente fez o exercício do bolotário, lá na aula de bolotário, né? O AP1, AP2, AP3, a posição assumida. Então, para cada estrela vai ter uma posição assumida. Eu dali vou traçar o azimuth, né? E do azimuth, então, traço o ponto determinativo da reta de altura e perpendicularmente ao esse azimuth eu traço a linha de posição astronômica. Então, o pulo do gato, digamos assim, a dificuldade dessa parte aqui é exatamente achar essa longitude assumida. A longitude assumida, a gente vai fazer um exercício na aula que vem, vocês vão ver como é que é feito, então, né? A gente vai dar um exemplo aí nessa aula aí, mas, na verdade, tem que ter a latitude assumida e a longitude assumida para lançar no gráfico de retas de altura ou bolotário, certo? Então, aí é a questão mais, digamos assim, detalhada dessa, para a gente achar a longitude assumida. Mas vamos lá, vocês vão ver que não tem dificuldade, não. Elementos determinativos da reta de altura. Resolução do triângulo esférico de posição. Então, a gente vai usar agora a publicação 249, volume 1, em vez de usar para fazer o preparo do céu, para fazer a resolução do triângulo esférico de posição, para achar aqueles elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição. E você vê que ela é uma publicação muito boa, que já nos dá a altura calculada e o azimuth verdadeiro. É a melhor tábua que tem. Por isso que eu escolho ela até para fazer o trabalho prático individual. Ela é fácil, ela é direta, ela é objetiva, mas mesmo assim tem suas peculiaridades que vocês têm que entender para poder fazer o trabalho, tá, pessoal? Vamos lá então, olha lá. Como é que é isso? A sequência de operações para o cálculo do triângulo de posição para cada estrela observada, e a gente só vai falar em estrela porque a publicação 249, volume 1 são só, como eu disse no começo da aula, 41 estrelas daquelas 57, né? Ela tem essa limitação. A gente vai ver que o volume 2 e 3 da 249, da publicação 249, também tem limitação. Ela é para uso do Sol, Lua, planetas e estrelas, mas apenas para declinação até 30 graus. Então a gente vai ver que também é outro tipo de limitação. Cada tábua tem sua peculiaridade, sua especificidade. A gente tem que, então, como eu falei, a gente está usando a publicação 249, a tábua Hadler de Aquino, ela é, digamos assim, a mais completa. É uma tábua só que dá para usar para Sol, Lua, planeta, estrela, em qualquer posição. Mas, em compensação, ela tem também umas especificidades, umas características de entrada para tirar os valores ali que são mais, digamos assim, específicos, né? A gente vai ver que lá na tábua Hadler também, para a saída dela, vai ser com o azimuth quadrantal. Eu tenho que fazer um diagrama azimutal para poder transformar em azimuth verdadeiro, né? A publicação 249, volume 2 e 3, a gente vai ver que a saída dela é em ângulo no zênite, mas não dá o lado, né? Sudeste, nordeste, só dá o valor. Eu vou ter que fazer aquelas fórmulas que eu já mostrei lá na aula passada, vão estar lá na tábua também. Se a latitude é norte, é sul, não sei o quê. Então, como é que faz a transformação de ângulo no zênite para azimuth verdadeiro? Mas aqui não, na 249, volume 1, você já sai direto, sem interpolação, sem nada, com azimuth verdadeiro e com altura calculada. Basta pegar a altura instrumental do sextante, né? Fazer aquelas correções de altura, A menos AE, diferença de alturas, azimuth verdadeiro são os elementos determinativos da reta de altura. Mas vamos lá então, como é que isso ocorre? Ao observar uma estrela perfeitamente identificada com o auxílio do preparo do céu previamente organizado, que você já fez, então você sabe que aquela ali vai ser Arcturus, uma daquelas 7, né? Alfeca, Vega, Altair, Shaula, Rigel-Kent, Spica ou Arcturus, né? Uma dessas aí, anota-se. Né? O que eu vou anotar? Altura instrumental, lida no sextante, né? Faço colimação, né? A coincidência da imagem refletida com a imagem
a imagem direta, né? A imagem refletida é a imagem direta, depois o balanceio, que é para ter certeza que eu estou lendo a altura do sextante no vertical do astro, no vertical, né? Num ciclo máximo, e depois então top, quando eu estou certinho, mexo ali no tambor micrométrico, top, está tangenciando ali o meu horizonte visual, eu dou o top e aí alguém, pá, bate o cronógrafo, tá certo? E quando bater o cronógrafo, eu vou ter a hora da observação, a hora do cronômetro, a hora do cronógrafo, lida no cronógrafo, tá certo? E essa hora aqui, como é que ela vai ser transformada em HMG? Eu tenho que pegar o estado absoluto do cronômetro, né? Combinando com essa hora do cronômetro que eu usei lá o cronógrafo para ler, mais a hora do cronógrafo, né? A hora do cronógrafo mais a hora do cronômetro combinado com o estado absoluto, é que eu vou ter então a hora média de Greenwich, certo? A hora da observação é então transformada em HMG aplicando-se a correção para o cronômetro, estado absoluto, né? Como a gente sabe que erro instrumental é a correção do sextante, estado absoluto é a correção do cronômetro, né? A gente já explicou isso em aulas anteriores, né? Isso pode cair na prova também, hein? Atenção, são questões teóricas, na prova vai ter questão teórica também, certo? Vai ter problemas e vai ter questão teóricas, e essa questão de instrumentos náuticos podem cair na prova essas questões. Com a hora, terceiro passo, com a hora média de Greenwich do instante da observação, obtém-se no ANB o HG do ponto vernal, igualzinho a gente fez na aula anterior, né? Então só vou lá, pego na página diária pela hora o HG do ponto vernal e na página de acréscimos e correções pego para horas e minutos, né? Hora e minuto direitinho, na coluna de HG do ponto vernal o valor, somo as duas, vou ter o HG do ponto vernal. Agora vem o item 4, que é o pulo do gato. Em seguida, combina-se o HG do ponto vernal com uma longitude assumida. O que é uma longitude assumida? A latitude assumida a gente viu, é a latitude em graus inteiros. A longitude assumida é um valor inteiro, de longitude mesmo. O mais próximo possível da longitude estimada no instante da observação, de modo a obter um HL do ponto vernal em graus inteiros. Então, pessoal, como a gente falou, como é que eu transformo o HG do ponto vernal combinando com a longitude em HL do ponto vernal? Um diagrama de tempo, certo? Então tem que saber fazer diagrama de tempo, qual é o polo, o zênite, a musiquinha, né? Leste para oeste, boto o Greenwich, né? O sentido, né? O HG do ponto vernal e depois o HL eu vou saber se eu vou somar ou subtrair a longitude. No HG no ponto vernal, normalmente a longitude oeste eu subtraio, longitude leste eu somo. Então para isso aqui, olha só, o valor mais próximo o mais próximo possível da longitude, né, para ser a longitude assumida, vai depender da minha longitude também, se é leste ou se é oeste. Por exemplo, digamos que o meu HG do ponto vernal fosse 10 graus e 20 minutos. 20 minutos, o que interessa são os minutos, 10 graus e 20 minutos. E minha longitude, vamos dizer uma longitude que podia ser oeste ou leste, 23 graus e 15 minutos. Se eu estiver com a longitude oeste, se a minha longitude for longitude 23 graus e 15 minutos oeste, e o HG do ponto vernal for 10 graus e 20, o mais próximo possível da longitude assumida, então vou dizer que a minha longitude assumida vai ser, em vez de 23 e 15, que é a minha longitude estimada, vai ser 23 graus e 20. Eu vou fazer 10 e 20, né, menos 23 e 15, né, daí eu vou ter a minha longitude estimada, né, tá certo? O meu HL do ponto vernal, tá? Esse HL do ponto vernal aqui, tá certo? Agora, se a minha longitude assumida, minha longitude estimada for leste, né? Eu tiver a mesma HG do ponto vernal 10 graus e 20 e a longitude for 23 e 15 oeste, só esquecendo a parte de graus, só a parte de minutos aqui, então eu teria que, em vez de ser 23 e 20 leste, né? Porque daí eu estou somando, eu tenho que somar para dar um valor inteiro em HL do ponto vernal. Teria que ser 23 graus e 40 minutos leste. Aí somado com os 10 graus e 20 minutos do HG do ponto vernal, daria um valor inteiro do HL. A gente vai fazer alguns exercícios, né? Que vai chamar atenção para esse detalhe, para achar a longitude assumida. Isso aqui realmente é um pouco complicado, porque digamos assim, você combina o HG do ponto vernal com a longitude estimada e esse valor, então, tem que resultar no valor inteiro, em graus. Então, a parte de minutos tem que ser ou somar ou subtrair para que ele zere,
tá certo? Ou eu vou somar para dar 60, ou eu vou subtrair para dar 0, dependendo se eu estiver a oeste ou a leste de Greenwich, né? Se a minha longitude for leste ou oeste, qual é o tipo de combinação que a longitude vai fazer com o HG do ponto vernal para chegar no HL do ponto vernal. Então esse é o pulo do gato, é a parte mais, assim, complicadinha dessa parte aqui, mas vocês vão ver que dá para fazer, é tranquilo. E finalmente o item 5, com o HL do ponto vernal em graus inteiros, e uma latitude assumida, né? Então eu já tenho HL do ponto vernal em graus inteiros, a longitude estimada em graus, a longitude assumida em graus inteiros eu vou usar quando for fazer o bolotário, mas primeiro eu estou usando a fazenda tábua, né? Para chegar nos elementos desconhecidos do triângulo de esfera de posição. Com o HL do ponto vernal em graus inteiros e uma latitude assumida, também em graus inteiros, né? Então eu já tenho esses dois elementos. E sei qual é a estrela também que eu estou mirando, né? Sei qual é a estrela, uma das 7 que eu fiz o preparo do céu. Valor mais próximo da latitude estimada no instante da observação, entra-se na publicação 249, volume 1, e obtém-se para a estrela observada, então é o terceiro argumento, né? HL do ponto vernal e latitude e o nome da estrela. Para a estrela, altura calculada, o AE, que é o tal do HC que está na tabela, High Computed, e que na tábua é designada como HC, Tabulated Altitude, ou Computed Altitude, né? High Computed, e o azimuth verdadeiro, AZ, que na tábua é designado como ZN, True Azimuth, né? Sem necessidade de interpolação calculacional. Então vocês vejam que facilidade. Eu pego a latitude, só em graus, né? Da posição do navio na hora da observação, pego a hora da observação, vou no almanaque náutico, tiro o HG do ponto vernal, combino com a longitude, já deixo guardadinha lá a longitude assumida, acho o HL do ponto vernal em graus inteiros, entro com as duas na tábua 249, volume 1, já saio direto com altura calculada e azimuth verdadeiro. É só pegar a altura calculada agora, fazer aquela continha A menos AE, depois de pegar a altura instrumental, fazer aquela correção de alturas que vai cair na prova, né? Vai cair na prova, vão ser 4 questões na prova, uma de Sol, uma de Lua, uma de estrela, uma de planetas, deixo bem claro isso. Então é bom saber fazer, é bom saber entrar nas tábuas, porque vai ser cobrado. Então a gente, tendo A menos AE e o azimuth verdadeiro, eu tenho os elementos determinativos da reta de altura. E é isso que eu estou procurando para dar a resolução do triângulo esférico de posição. Porque com esses dados eu vou, na minha posição assumida, AP Assumida Position, com a latitude assumida e a longitude assumida, certo? A latitude assumida, que normalmente é no próprio meridiano, o diâmetro horizontal, né, do bolotário eu boto lá um valor inteiro, e aí com a longitude assumida eu vou ter o AP1, daí dali eu traço o azimuth verdadeiro, pego o A menos AE, traço ali, pego lá embaixo naquela cunha lá embaixo, né, e pego o valor ali, traço perpendicular ao azimuth, então, a linha de posição astronômica, e resolvo então o triângulo esférico de posição e vou achar então uma linha de posição. Cruzando 2, cruzando 3, vou ter a minha posição astronômica observada. Mas tem mais que a gente vê aqui ainda. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Tem coisas importantes ainda. Então, após aplicar a altura instrumental lida no sextante, as correções para transformá-las em altura verdadeira, acho que esse A aqui era craseado, hein? As correções. Após aplicar a altura instrumental lida no sextante, não é sem crase. As correções, aqui que tem crase, as correções para transformar em altura verdadeira, calcula-se a diferença de alturas, A menos AE. O AE saiu da tabela, o A saiu da altura instrumental com erro instrumental, depressão aparente, correção de altura da estrela, certo? Que a gente tira lá das tabelas, daquelas páginas iniciais do almanaque náutico. E por fim, plota-se a reta de altura, certo? Da onde ela sai? Sai da AP, Assumed Position, não é da posição estimada não, é da posição assumida, certo? O grau, a latitude e a longitude são assumidas, certo? Então por isso que eu falei que havia uma diferença entre posição assumida e posição estimada, porque a posição assumida é aquela usada pela tábua para você fazer a sua saída, ou seja, dali é que sai o azimuth verdadeiro e você vai colocar então a diferença de alturas para perpendicularmente traçar a sua linha de posição astronômica, certo? Uma posição astronômica é definida por 2 ou mais retas de altura, resultante da observação de 2 ou mais astros. Como as observações não são simultâneas, né, observa uma estrela, depois outra, haverá uma hora média de Greenwich diferente para cada observação. Assim,
para cada observação haverá um valor diferente de HG do ponto vernal, certo? E, portanto, um valor diferente de longitude assumida. Lembra quando a gente fez aquele exemplo? Tinha AP1, AP2 e AP3, exatamente por esse motivo. Para produzir um HL do ponto vernal em graus inteiros. Então, para cada HG do ponto vernal, para eu transformar em HL do ponto vernal, eu vou ter uma diferente longitude assumida da onde eu tirei a altura do astro, tá certo? Desta forma, cada reta de altura será plotada de uma posição assumida diferente. Relembro novamente aquele exemplo que a gente fez lá quando fez a aula do bolotário, que tinha AP1, AP2, AP3, tá certo? Quem quiser dar uma olhada lá, é importante entender isso aqui, como é que a gente vai tirar esses dados, né, o A menos AE e o azimuth verdadeiro, e vai aplicar no gráfico de reta de alturas e posições, né, ou bolotário, tá certo? E por fim ainda tem mais essa orientação aqui que é importante, que a gente já falou aquela questão do precessão e nutação, ó. Correção para precessão e nutação. A tábua 5 da publicação 249, volume 1, que vocês não têm na publicação que vocês receberam aí no extrato, não existe, mas só existe no Miggins, né? O exemplo está na página 932 do livro texto, o livro do Miggins. Então, quem quiser, tiver curiosidade, porque tem que fazer isso quando for fazer o trabalho prático individual, vai ter que utilizar essa correção. No exemplo a gente vai dar também, mas no trabalho prático tem que ser considerado, né? Então, ó, a correção para precessão e nutação, P e N, a tábua 5 da publicação 249, volume 1, exemplo na página 932 do livro texto, é o único lugar que tem, então vão direto na 249 na internet que vocês vão ver. Tem como argumento de entrada o ano, a latitude e o HL do ponto vernal. O ano, a gente falou que essa aqui é publicada a cada 5 anos, né? 2010, 2015, 2020. Essa correção é só para os anos diferentes do ano da publicação, né? Entrando-se com os valores em graus inteiros, valores em graus inteiros de latitude e HL do ponto vernal mais próximo dos valores reais, sem necessidade de efetuar qualquer interpolação, localize seus argumentos de saída. Então você entra com esses 3 argumentos de entrada nessa tábua 5 e vai sair com distância e azimuth. De quê? Que devem ser empregados após a determinação do ponto observado. Aquele ponto que você achou cruzando as 3 linhas de posição, você achou o ponto ali, esse ponto ainda não é a sua posição. Você tem que levar em conta essa tábua 5 da publicação 249, volume 1. Em distância e azimuth. Azimuth é a direção, né? Que deve ser empregado após a determinação do ponto observado, calculado pelas retas de altura, deslocando-se essa posição observada na distância e na direção determinada pelos argumentos de saída da tábua. Tá bom, pessoal? Então, quando vocês forem usar a publicação 249, volume 1, depois de fazer todo o trabalho de achar a posição observada, vocês têm que levar em consideração essa correção para precessão e nutação. Chama atenção isso, tanto no exercício que a gente vai fazer na próxima aula, como no trabalho prático individual e cada vez que vocês forem usar a publicação 249, volume 1, tá bom? É uma tábua muito simples, muito fácil, você entra lá com um ano, né? Isso aqui são só para os anos que, diferente dos anos da publicação dessa tábua, ela é publicada, reeditada de 5 em 5 anos, né? Então, se for diferente, você tem que ter essa correção em distância e azimuth. Aí você pega aquele ponto, vê a direção que ele tem que ser deslocado, e a distância, dá lá em milhas e em graus, aí você tira o valor e lança lá e pronto. O seu ponto é deslocado dessa distância e nessa direção. Tá bom, pessoal? Então agora vamos fazer um exercício. Não me engano, né? Não, aqui ainda temos uma explicação. Elementos determinativos da reta de altura, resolução do triângulo esférico de posição, né? Para argumentos de entrada na tábua, latitude assumida, em graus inteiros, mais próximo da latitude estimada no instante da observação da estrela. Segundo argumento de entrada, a HL do ponto vernal, em graus inteiros, calculado pela hora da observação, aplicando-se o estado absoluto do cronômetro na hora da observação, né? Ou seja, a HMG, quando você aplica o estado absoluto na hora da observação, você calcula o HMG, de onde obtém-se no NB o HG do ponto vernal, que combinando-se com a longitude assumida, o valor mais próximo possível da longitude estimada no instante da observação, aí eu falei, você pode às vezes somar ou às vezes subtrair, vai depender se você está na sua longitude a leste ou a oeste do HG, tá certo?
do ângulo horário de Greenwich, para ao chegar no HL, certo? De modo a obter-se um HL do ponto vernal em graus inteiros. A gente vai fazer o exercício, vocês vão poder ver isso ao vivo, quando soma, quando subtrai, certo? Finalmente, com a longitude assumida em graus inteiros e HL do ponto vernal em graus inteiros, obtém-se na publicação 249, volume 1, a altura calculada, a altura tabular e o azimuth verdadeiro para a estrela observada. Então, são 3 argumentos de entrada. Latitude assumida em graus inteiros, HL do ponto vernal em graus inteiros e estrela. Qual estrela que eu observei, certo? Então, obtém-se na publicação a altura calculada, o HC, e a altura HE, HE ou HC que está na tabela, e o azimuth verdadeiro, que é o ZN, né? E a gente sabe, certo? De posse dos elementos determinativos das retas de altura e depois de plotá-los no gráfico para a reta de altura e série de observações, vulgo bolotário, e determinar a posição astronômica observada, efetuar a correção da precessão e nutação, PN, da posição, observando a tabela 5 da publicação 249, volume 1. Não esquecer desse detalhe, pessoal, tá? Sempre que usar 249, volume 1, tem que levar em consideração a correção de precessão e nutação. Tá bom? Acho que agora é exercício, é isso. Então, olha só, vou deixar esse exercício aí com vocês, para vocês, se puderem, já ir adiantando, já fazendo, tentarem ver se conseguem acertar, e na próxima aula a gente vai fazer ele integralmente. Exemplo, no dia 8 de agosto de 2011, mesmo dia daquela... Foi no mesmo período, né? A gente fez a preparação do céu e depois verificou as estrelas, ó. O navio tanque Carioca, que navegava no rumo 00 grau, veloc 9 nós, na posição estimada, mesma posição que eu tinha previsto, 15 graus e 12 minutos sul e longitude 030 e 3 oeste, aquela posição que tinha sido previsto para o término do crepúsculo vespertino para esse dia, né, 8 de agosto de 2011, efetuou as seguintes observações. Aí já foi feita a observação, feito o balanceamento, feito a colimação e dado o top, verificado inclusive, né, a hora do cronômetro aqui, não tem nem estado absoluto aqui, mas não, vai ter esse estado absoluto. Isso aqui é a hora que deu o top lá no cronógrafo, né? Efetuou as seguintes observações de estrela no crepúsculo vespertino. Para a estrela Vega, a hora do cronômetro foi 20 horas, 25 minutos e 40 segundos. E a altura no sextante, a altura instrumental, 21 graus, 20,8 minutos. A estrela Rigel-Kent, aquela apontadora do Cruzeiro do Sul, né, junto com o radar, a hora do cronômetro, a hora do cronógrafo, não do cronômetro. Para transformar em cronômetro, eu tenho que botar o estado absoluto nisso aqui, certo? Tem que ver qual é o valor do estado absoluto do cronômetro para ser HMG. Então, Rigel-Kent, hora do cronógrafo, 20 horas, 26 minutos, 33 segundos. Altura instrumental, 43 graus, 11,3 minutos. E a estrela Spica, né, a alfa de Virgem, né, aquela que a gente encontra por meio de que alinhamento? Pegando a Crux na direção norte, em vez de buscar o Polo Celeste Sul na direção norte, é uma estrela ainda no hemisfério celeste sul, 16 graus de declinação mais ou menos, e está bem viva ali, é a Spica, é a alfa de Virgem, né? Então essa Spica aqui, ela... Hora do cronógrafo, 20 horas, 27 minutos, 37 segundos. Altura instrumental, 57 graus, 56,9. Vocês veem que é bem pertinho a hora aqui. Esse observador foi muito safo. Então, ele não precisava nem, não tem que ter nem, se você faz uma diferença de 20 minutos aqui, daí você tem que considerar o movimento do navio. Aqui a gente, de uma reta para outra, né? Tem que fazer talvez o transporte de retas. Mas aqui, ó, a diferença aqui deu 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, né? Então, aqui certamente dá para considerar como um ponto, não vai precisar fazer nenhuma transferência. Mas ainda continua aqui os dados do problema, ó. Do exemplo, né? Sabendo-se que o erro instrumental era mais 1,6 minutos. Para que isso aqui? Para a gente calcular a altura verdadeira. Tem altura instrumental, né? Vou calcular a altura verdadeira com a instrumental, depressão aparente e correção. O estado absoluto, para que esse estado absoluto, pessoal? Que é a correção do cronômetro, né? Que vai me dar o HMG quando eu combino esse estado absoluto, é positivo aqui, né? Mais, né? 0,22, não saiu o valor mais aqui, era para ter saído, né? Então ele vai somar aqueles valores lá para dar HMG. E a elevação do olho do observador, 5 metros, para a gente calcular a depressão aparente. E que a Table 5, Table 5 Correction for Precession and Nutation da publicação 249, aquela PIN, né, indicava para o ano de 2011 a correção 0 minuto, 000 grau. Então não vai nem ter correção, na verdade. Isso acontece às vezes na tábua. Para uma latitude de 20 graus sul e HL do ponto vernal 240. Só tem que ver se a gente achar vai ser coerente. Eu estou dando aqui porque deve ser, né?
calcular as retas de alturas pela publicação 249, volume 1 e determinar a posição astronômica observada do NT Carioca. É isso que a gente vai fazer na próxima aula, certo? A gente tem esse exercício aí que a gente vai deixar com vocês, tá? Né? Encerra essa aula então, a gente está vendo essa volume 1 da publicação 249 na parte de localizar, né? Resolver o triângulo esférico de posição. Então esse problema, pessoal, muito semelhante a ele, vai ser o problema do trabalho prático individual. Então prestem atenção nessa aula, façam direitinho, entendam o que está sendo feito, para poder efetivamente vocês já estarem prontos para fazer o trabalho prático individual e principalmente para resolver o problema da navegação astronômica usando a 249 volume 1. Tá bom, pessoal? Então fico por aqui, agradeço a atenção de todos e a próxima aula então a gente vai fazer uma revisão dessa parte aqui, ó, mais uma vez, e depois a gente vai continuar e fazer esse exercício completamente aí. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos.